Olá pessoal, começando mais um vídeo aí no canal Jogo da Vida Real e hoje vamos falar sobre perseguição racial. É o seguinte, como no passado houve a perseguição dos judeus, a gente pode procurar algumas semelhanças e aplicá-lo hoje em dia. Então a gente pode ver como é que os judeus foram perseguidos. Hitler associou o judeu aos ricos e opressores, baseado na exploração de classes do comunismo, e resolveu perseguir os judeus porque eles estavam supostamente invadindo a Alemanha e roubando suas riquezas por meio do banco e por meio de negócios, porque o judeu tem uma cultura de prosperidade baseada em capitalismo, basicamente. Então ele viu isso como exploração. E o que a gente pode ver hoje em dia relacionado a isso? Que o homem branco é o novo judeu. A gente já pode ver, por exemplo, os movimentos culpar os homens brancos por coisas que no passado foi denominado normal, pelo fato da própria evolução humana. Afinal de contas, quem estava lá, quanto mais no passado você vai voltando, mais absurdo são as coisas. Por exemplo, por mais que os incas estavam ali na mesma época de povos evoluídos, eles ainda estavam, socialmente falando, atrasados. E aí você já pode ver várias atrocidades que os caras faziam lá, matavam a pessoa para poder nascer o sol. No caso dos homens brancos modernos, eles estão sendo associados como exploradores, como banqueiros, como herdeiros de fruto de exploração e muito mais. Eles já são objetificados pelo seu estereótipo. Ah, porque você é branco. Eu, por exemplo, tive um amigo que ele é branco, né? E aí eu tava assistindo um vídeo, tava mostrando um vídeo sobre anarcocapitalismo pra ele, era daquele Rafael do Ideias Radicais, e ele falou assim, velho, mas ele é branco. E eu olhei pra ele, tipo, né? Tipo, você também é branco, cara. Eu não entendi por que que você tá objetificando o cara por ser branco, sendo que você é branco. Então já rola uma temática de não acredite em um homem branco. Não, não, mesmo antes de saber sobre o que ele está falando. Outra coisa que a gente pode ver baseado nessa ideia de racismo é que não existe racismo reverso, né? Dizendo que racismo basicamente é algo exclusivo dos negros. E é algo que me deixa um pouco confuso e um pouco irritado, né? Porque assim, eu não sei se eles estão defendendo, se eles estão ofendendo. Porque se você a gente parar para pensar, o cara, não existe racismo reverso. Então, basicamente, o homem branco, ele não tem como ser julgado, tipo assim, ele não tem defeitos que podem ser criticados, que podem ser estereotipados simplesmente por ser branco. Por exemplo, o fato de ser branco e ter a pele sensível, o fato de ser branco e a beleza masculina do homem branco muitas vezes é associado à semelhança ao rosto feminino. Por exemplo, quanto mais o rosto de uma mulher o cara tem, mais bonito ele é denominado na sociedade branca. Por exemplo, também o fator sexual, né, que muitos julgam o branco por serem, sei lá, ter um órgão genital menor, algo do gênero. Tudo isso é racismo, não, independente da gravidade, porque eles querem colocar assim, o fator gravidade anula o fator reverso. Como assim, os negros terem vantagens genéticas
que é ressaltada pelos próprios brancos, né? Eles ressaltam nossas vantagens genéticas. Não ser um tipo de racismo. E, por exemplo, o fato, o fato de não existir esse tal racismo reverso revela que quanto mais o abuso for escalado, tem um argumento para dizer que aquilo ainda assim não é racismo. É o mesmo dos alemães fazerem tudo aquilo que fizeram com o judeu e falar, mas eles são judeus, então não existe racismo contra judeus, é só a verdade. E chega às vezes a ser pior do que os próprios judeus, porque sabemos que os próprios brancos são a favor disso aí. E é onde a gente pode ver que essa coisa do racismo do branco contra negro tá virando algo que basicamente faz o negro ser supremacista, de certa forma, baseado na ideia hitleriana, onde, onde nós estamos sendo roubados e oprimidos pelos brancos desde o tempo da escravidão. Sendo assim, isso tudo justifica o fato da distorção da história, dizendo que os negros não escravizavam na África, que os brancos são os únicos causador da desgraça do mundo, sendo que, particularmente, eu admito que os brancos inventaram a moderna sociedade e espalharam pelo mundo essa moderna sociedade, por exemplo, trazendo a civilização para o Brasil, porque hoje em dia, se não fosse os portugueses, a gente seria colônia de algum outro país, com certeza, e seria talvez, provavelmente, bem pior. Seria mais ou menos como a história desses outros países latino-americanos aí, tipo o México. O México tem uma história horrível, esses outros países todos têm histórias horríveis. Já o Brasil é uma ótima história de confraternização, né? Já que os negros foram vendidos por outros negros que eram reis da África e tudo mais. E quando chegaram aqui, a lei católica foi aplicada, a lei bíblica foi aplicada, dizendo que na lei da Bíblia fala que se você deve a alguém, você deve ser submetido à escravidão até se pagar o que você deve ao indivíduo. E quando os caras compraram os negros, essa lei foi aplicada, tanto que todo domingo o negro poderia trabalhar para comprar sua própria alforria, sendo que aqui no Brasil, onde teve a maior compra de alforrias do mundo, os próprios negros compravam sua própria alforria, e é onde teve a maior venda de alforria foi lá em Minas Gerais. Então, é, Então, tudo isso é relevado justamente para poder aumentar a raiva dos negros contra os brancos e criar essa dualidade, sendo futuramente pode gerar, por depender de algum governo, de algum lugar do mundo, pode criar um genocídio branco. É a mesma coisa que aconteceu com os judeus, já que hoje em dia, hoje tudo aquilo que aconteceu com os judeus está sendo ignorado e o povo do mundo de todo tem cada vez mais apoiado a ideia de que judeus são maus e os coitados ainda por cima é branco, né, velho? Aí já vê que os caras não tem sorte mesmo, né? Os caras já é branco e tem todo esse preconceito contra o branco e contra pessoas bem-sucedidas, eles são bem-sucedidos e tem toda essa coisa de ser contra os judeus que já é por natureza do mundo, né? E aí eu fico, caramba, mano. Será que ser o povo escolhido, será que é pra se ferrar, mano? Porque assim, Jesus ele veio sabendo que ele seria o sacrifício, né? Não tem toda aquela história do cordeiro, pai e tudo mais. Ele foi o cordeiro, né? Ele veio sabendo que ia ser sacrificado para poder compensar a paz no mundo. Então, se o judeu é o povo escolhido, será que ele não é escolhido para ser o cordeiro do mundo?
Porque os caras é muito objetificado, mano. Aí se você pegar essa premissa do que branco não existe racismo reverso e branco merece isso ou aquilo, o judeu já tá lascado, né? E assim, o homem branco mesmo, ele mesmo se culpa, né? Mas porém não vemos algum tipo de pagamento, vamos dizer assim, pela dívida histórica, que vai ser um tema de algum vídeo aí futuro. Sendo assim, eu gostaria de saber dos inscritos aí quem acha que faz sentido isso aí. E apresente argumentos válidos, porque se você falar que não existe racismo reverso, você só vai estar concordando com o meu ponto, que gira em torno de falar também que tudo isso vai ser justificado por esses próprios argumentos. Aí você pensa de onde pode vir acontecer esse holocausto. Aí eu tenho alguns lugarzinhos, né? Pode ser na China, pode ser na África do Sul, por exemplo, pode ser aqui no Brasil também. E tudo isso vai ser culpa da mesma ideia que causou a perseguição dos judeus, que vai ser essa luta de classes, né? Sempre vai apontar um culpado e apoiar a vingança alheia. E ficamos por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo.